Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo hoje, trazendo um assunto da área médica, que é a leucemia. A gente tem trazido assuntos e temas importantes. A leucemia é uma coisa muito comentada, muito dita, e nós convidamos o oncohematologista, Dr. José Bernardes. Obrigado, Zé, por falar conosco, trazer um pouquinho do conteúdo dessa doença aí. Bom, vamos definir a leucemia, né? O que a gente pode falar? É um tipo de câncer que afeta células, e aí? Bom, boa noite a todos, e você e o seu público qualificado. Bom, a leucemia, ela é uma doença maligna, é um câncer, né? Um câncer das células do sangue, e existem dois tipos de leucemia, né? As agudas e as leucemias crônicas. As mais frequentes são as leucemias agudas, as que são mais graves, e elas se caracterizam pela proliferação anormal, fora do controle do organismo, das células jovens precursoras dos glóbulos brancos maduros que habitam o nosso sangue. Então, a leucemia aguda é uma proliferação descontrolada, anormal, de glóbulos brancos jovens, nós chamamos em medicina de blastos, e que vão infiltrando os órgãos, infiltrando os tecidos e culmina com a circulação no sangue periférico. Nós chamamos de leucemias agudas quando as células comprometidas são células jovens, e as leucemias são crônicas quando se expressa através de formas, glóbulos brancos maduros. Isso empata um pouco com tempo de doença, mas em hematologia ser agudo ou ser crônico não quer dizer necessariamente tempo de doença. E existem, grosseiramente, dois tipos de leucemia, dependendo do tipo celular que está envolvido. Aquelas leucemias que envolvem os precursores da linhagem linfocítica, nós chamamos de leucemia linfocítica aguda. Se envolver linfócitos maduros, a leucemia linfocítica crônica. A mesma coisa no caso de precursores da linhagem mieloide ou neutrofílica, que nós chamamos de leucemia mieloide aguda, e no caso de expressão por células maduras, de leucemia mieloide crônica. Bom, o papel dos glóbulos brancos, né, que são atingidos aí nesse processo, é a defesa do organismo. Também, mas não necessariamente. É muito fácil se entender. Quando você tem uma transformação nessas células jovens, e elas passam a não ter, elas até 10 minutos atrás eram células normais. E aí elas sofrem uma mutação e, ao invés de se dividir, se diferenciar para formas maduras e dali para o sangue, a gente lembra que a leucemia invariavelmente começa dentro dos ossos, na medula óssea, no tutano dos ossos, é onde fica a nossa fábrica do sangue. Essas células perderam a capacidade de diferenciação para formas maduras, normais, e passam a formar irmãozinhos, precursores iguais a ela, clones iguais a ela, através de divisão, e vão tomando conta, literalmente, da fábrica do sangue. Tomando conta significa atapetar toda a fábrica do sangue, impedindo que os outros glóbulos normais sejam produzidos. Isso explica por que a leucemia, inibindo a medula óssea como um todo, ela não deixa produzir glóbulo vermelho, o paciente vai ter anemia, não deixa produzir glóbulo branco normal, e aí você está certo, o paciente vai ter neutropenia, quer dizer, diminuição de neutrófilos normais, e aí a defesa vai ficar prejudicada brutalmente, mas também vai diminuir as plaquetas e sujeitar aquela criança, jovem ou adulto a ter hemorragia. Esse é o quadro clínico clássico da proliferação leucêmica. A gente lembra que dali da medula óssea ela vai para o sangue
e aí, inevitavelmente, vai infiltrar todos, literalmente todos os tecidos e órgãos do nosso organismo. Tem cura? É boa pergunta. A leucemia, em quase 70% dos casos, a leucemia aguda, ela se manifesta por dor óssea. É um dos sintomas. Então, além do que eu falei, a infiltração da medula óssea, que, repetindo, vai gerar anemia, vai gerar diminuição de glóbulos brancos normais e, por consequência, diminuição da defesa, e vai gerar diminuição das plaquetas e, por consequência, suscetibilidade a hemorragias. A leucemia também, através dessa infiltração da medula óssea, do tutano do osso, provoca dor óssea. Outros sinais que são bem clássicos também, a leucemia pode provocar aumento do fígado, aumento do baço, pode provocar ínguas pelo corpo todo, febre, é comum a leucemia se manifestar por febre também, e dores nas juntas, além de dores nos ossos, a gente pode ter dores articulares também. Falou-se em dois tipos, né, de leucemia linfocítica crônica e aguda. Como seria o tratamento ou os tratamentos cabíveis aí do processo? É completamente diferente a manifestação clínica e o tratamento dentre as próprias subtipos de leucemias, quanto mais dentre esses grupos todos. Mas, de um modo geral, a gente tem, então, repetindo, nas leucemias agudas, as linfocíticas ou linfoblásticas, e as mielocíticas ou mieloblástica. Essa evolui rapidamente. Se não for tratada em questão de semanas, o paciente perde a vida por consequências inerentes à proliferação da leucemia. Já as leucemias crônicas, ela tem evolução lenta, então dá muito tempo de você fazer o diagnóstico. Às vezes, em alguns tipos, nem indica tratamento inicial, como na leucemia linfocítica crônica, nos estadios iniciais, e dá tempo de você também planejar o tratamento. O tratamento hoje, nas agudas, é combinação de quimioterapia. Então, são combinações feitas endovenosas, alguns quimioterápicos são orais, outros subcutâneos, em que essas combinações vão, através do sistema nosso, no sistema da nossa circulação, combater a doença, destruindo-a de várias maneiras, depende do mecanismo de ação desses quimioterápicos. No caso das leucemias crônicas, também, mas hoje a gente tem quimioterápicos que não são só destruidores da divisão celular, e que eram os quimioterápicos tradicionais. Hoje a gente tem quimioterápicos que agem em mutações específicas da leucemia, próprias daquela leucemia, ou eventualmente até de marcadores na membrana da célula leucêmica, que são combatidos objetivamente por drogas de várias maneiras. Hoje a gente chama essas drogas de imunobiológicos, que incluem inibidores de checkpoints, incluem anticorpos monoclonais, incluem agentes diferenciadores. Então, o arsenal terapêutico hoje está enorme, mas grosseiramente, praticamente todas, a gente pode dizer que vão fazer quimioterapia. A precocidade, então, é muito importante no diagnóstico da leucemia. Sem dúvida, sem dúvida. No caso das leucemias agudas, né? No caso das leucemias crônicas, como elas têm evolução lenta, não é raro, o diagnóstico muitas vezes é feito ao acaso. Sintomatologia pobre, e hemograma é um exame que qualquer médico pede. É o exame talvez mais frequentemente pedido numa bateria de exames rotineiramente pedidos. Assim, o pediatra, o neurologista, o ginecologista, o ortopedista, o clínico, o geriatra, todos vão pedir um hemograma na hora que vão fazer uma avaliação qualquer do seu paciente. E lá vai dar alteração nas células do sangue, que pode não caracterizar a leucemia ali imediatamente, mas vai desconfiar. No caso da leucemia crônica, muitas vezes assintomática, ele vai ser encaminhado e o hematologista faz o diagnóstico e dá tempo fácil de planejar o tratamento, é a regra. No caso da leucemia aguda, não, ela precisa ser rapidamente diagnosticada, planejada e tratada, porque o paciente corre risco de vida a partir do momento do diagnóstico. Então, ela se trata, sem dúvida, de uma urgência em medicina. Uma pesquisa no Anderson Cancer Center do Texas
feita com 60 participantes. 18 pacientes tiveram muito sucesso com uma droga chamada Revumenib. No estudo de fase 1 já foi possível notar resultados promissores em 30% dos voluntários. Esses estudos são comuns no mundo inteiro, não só para a leucemia, como para todos os lugares, mas é importante ter drogas promissoras também para esses tratamentos, né? E novas, promissoras e novas, né? De uma maneira geral, você citou um estudo, o MD Anderson, esse centro é um dos centros de excelência no mundo, ele fica em Houston, no Texas, eu já estive lá uns anos atrás, e é um dos centros que mais produz ensaios clínicos, estudos clínicos, pesquisa clínica nesse momento, mas existem inúmeros outros serviços, não só nos Estados Unidos, não só na Europa, em todos os países da Europa, assim como no Brasil. Vários desses estudos são também conduzidos aqui em centros de estudo clínico no Brasil. Aqui no Hospital das Clínicas da USP, a gente tem um bom, grande centro de estudo clínico em que fornece material, pacientes, para que se possam fazer testes terapêuticos, tentativas terapêuticas. É importante caracterizar que a leucemia, nós estamos falando de leucemia, isso vale para qualquer doença maligna, ela pode responder e curar ou não. E no momento em que eu não tenho cura, principalmente nas leucemias agudas, que a evolução é muito rápida, você vai tendo alternativas de segunda linha que têm algum potencial. A gente fala claramente, às vezes usado até em primeira linha, o transplante medula óssea, por exemplo. Mas depois disso, você tem drogas que são, essas drogas novas, estão sendo testadas, algumas já aprovadas, que podem ser testadas, podem ser usadas. Antes delas serem usadas, elas precisam ter uma comprovação de eficácia através desses estudos clínicos. Esse estudo que você citou é pequeno, o número de pacientes é muito pequeno, estudos incluem aí mais de 200, 300 pacientes em vários estudos no mundo, e depois eles têm que ser validados por outros centros. Além de publicados em revistas científicas internacionais, eles têm que ser validados por outros centros para poder ser utilizado. Aí cada agência reguladora dos seus países aprova ou não o uso. Aqui no Brasil é a Anvisa, ela, de um modo geral, segue rigorosamente as diretrizes internacionais, de modo que uma droga, quando aprovada, ela já está disponível para uso. O problema é enquanto ela ainda não está aprovada e, portanto, é um estudo clínico como esse que você citou, aí esses pacientes que já não têm mais opção nenhuma, eles vão fatidicamente perder a vida por conta da doença, é oferecido essa oportunidade. Existem várias maneiras de fazer estudo clínico, comparando com drogas, eventualmente só uma droga e observar a eficácia dela. E para o paciente que já não tem, infelizmente, nenhuma perspectiva de vida, a maioria concorda, porque se a droga funcionar, vai significar que ele vai viver mais tempo. Então, esses centros de estudos clínicos estão disseminados no mundo e existem inúmeras drogas em leucemias, na nossa área em linfomas, mieloma múltiplo, culminando hoje, modernamente, com a utilização do CAR T-cell, que vou deixar de comentar, o Hospital das Clínicas, no Hemocentro da USP aqui de Ribeirão, fez o primeiro procedimento no Brasil com essa tecnologia nova de tratamento e tem se mostrado um tratamento muito promissor em várias doenças, inclusive na leucemia. Bom, eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu.
Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente? E de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital, esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Musicake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, discutindo a leucemia com o oncohematologista José Bernardes. Aqui, de novo, agradeço. Causas da leucemia. Pode-se dizer que tem causas, alguma coisa que venha genético, alguma coisa congênita, enfim? Bom, ótima pergunta. E essa é uma pergunta sempre universal em todos os pacientes quando nós fazemos diagnósticos de leucemia aguda ou crônica, e não se tem uma causa específica para os diferentes tipos de leucemia com a qual você poderia fazer uma profilaxia ou poderia evitar. O que se sabe é que existem componentes genéticos na medida em que nós nascemos com um conjunto gênico individual. E se esse conjunto apresenta alguma sequência gênica já conhecida que possa predispor a algum tipo de doença maligna, a gente chama isso de oncogene. Vários desses oncogenes já são conhecidos. O problema é que o oncogene sozinho, ele não vai necessariamente, obrigatoriamente, levar a doença maligna, leucemia no caso, em todos os portadores. Ele vai precisar de um fator ambiental que vai, entre aspas, ligá-lo, para que aí ele provoque a produção da doença. Vários desses fatores ambientais são conhecidos, mas de muito difícil prevenção. Assim são conhecidos vírus, RNA vírus, retrovírus, são associados a doenças leucêmicas. São conhecidos fatores físicos, como a radiação ionizante, em todas as formas. Não é só fazer raio-x ou fazer tomografia computadorizada, mas também eu trabalhar no raio-x, eu receber uma radioterapia, por qualquer motivo que eu esteja tratando, o acidente, a explosão nuclear acidental vai predispor ao aumento do risco de leucemia. Então, radiação ionizante é conhecido. E alguns agentes da natureza, alguns bem conhecidos são benzeno e os derivados de benzeno. Isso é conhecido e pouca gente conhece isso, tipo gasolina, por exemplo. O contato contínuo ele pode predispor ao aumento do risco de leucemia. Cola de sapateiro, que tem benzeno também. Na nossa região, a gente tem um polo sapateiro enorme. Existem inseticidas de lavoura, alguns deles podem estar associados à leucemia também. Então, existem fatores infecciosos, fatores físicos e fatores químicos que, junto com a presença de um oncogene, vão fazer o trajeto do start para começar uma doença maligna, no caso a leucemia. Mas não há, obviamente, maneira de você prevenir especificamente para a leucemia. Tem uma parte aí que eu estava olhando que o tratamento de quimioterapia pode gerar neutropenia, que eu queria saber o que é, já que a neutropenia também pode causar leucemia.
Não, são duas coisas diferentes. A quimioterapia, essa quimioterapia habitual, citotóxica, que age no ciclo celular, na divisão da célula, é óbvio que você quer, com a quimioterapia, matar, impedir que a célula leucêmica se divida e, portanto, ela vai ser destruída. O efeito óbvio colateral é que todos os nossos tecidos que estejam em crescimento, em divisão também, vão sofrer o efeito da quimioterapia. Assim, numa pessoa, uma criança já adolescente ou um adulto que não tem grandes desenvolvimentos orgânicos na estatura, né, pôndero estatural, quer dizer, criança pequena, há um prejuízo. Quando a quimioterapia é longa, há um prejuízo final na estatura, isso já é bem documentado. Agora, crianças, adolescentes ou adultos, os 3 órgãos, ou tecidos, ou sistemas do nosso organismo que vão sofrer é o cabelo, é a mucosa, né, que são esses tecidos que revestem a nossa, desde a boca até o ânus, ela também paralisa e forma feridas, é comum a mucosite, né, depois da quimioterapia, e a medula óssea, o sangue, normal. Então, para eu matar uma doença que está lá na medula óssea, sim, em parte eu mato temporariamente a medula óssea normal. E a medula óssea normal é onde, eu repito, a gente produz glóbulos vermelhos, glóbulos brancos normais, que inclui os neutrófilos e as plaquetas. Então, eu vou ter anemia, que eu faço transfusão quando necessário. Eu vou ter plaquetopenia, esse sufixo penia quer dizer diminuição. Então, anemia, plaquetopenia e leucopenia, diminuição de glóbulo branco. Neutropenia, diminuição do neutrófilo. E isso é muito importante, foi bom você comentar, porque durante o tratamento quimioterápico, após receber o tratamento quimioterápico, todo paciente, praticamente todo tratamento quimioterápico vai ter um período de neutropenia. E é aí que ele corre o risco de infecções gravíssimas, por vezes fatais. Então, todos os pacientes são orientados fez a quimioterapia, fica de olho, teve febre, corre para o hospital. Se o neutrófilo estiver baixo, internar, receber antibiótico de última geração, porque a sua defesa vai estar totalmente inibida. Existem situações de neutropenia congênitas, geralmente, herdadas, que podem predispor à leucemia, mas aí a causa é outra. Ele já nasce com uma doença cujo neutrófilo vai estar diminuído, e essa doença é quem predispõe à leucemia, não a neutropenia. Não existe situação adquirida durante a vida em que o neutrófilo caia, em que vai aumentar a minha chance de ter leucemia. Em relação ao contágio? Boa pergunta de novo. Não é contagiosa a leucemia e ela não tem uma transmissão. Outra pergunta sempre frequente. E ela não tem uma transmissão genética direta. Isso significa, não é uma transmissão através das leis de Mendel, que todos nós aprendemos lá no ginásio. Então, tem olho claro com olho claro, vai nascer filhos somente com olho claro. Olhos castanhos são portadores, pode ter 25% de filhos com olhos claros. Não, a gente sabe que há um aumento nas famílias que têm leucemia, um aumento da chance de poder ter, mas isso não é por transmissão direta e, de um modo geral, a nossa informação é para facilitar que ela não é geneticamente transmissível, até porque vai tranquilizar muito. É muito comum a família, eu trato muita criança com leucemia, que, aliás, é a doença maligna mais frequente da infância, e as famílias já querem fazer exame de todos os filhos, dos sobrinhos, e isso é totalmente desnecessário, porque não há uma transmissão geneticamente estável, determinada, na medida em que a gente sabe que aumenta o risco nas famílias, mas não é pai para filho e assim por diante. Bom, é legal também alertar aos telespectadores que estão vendo esse programa, porque são muitos sintomas, né? Falou-se em febre, dor de cabeça, tem cansaço, sudorese noturna, infecções, gânglio, quer dizer, coisas que às vezes a gente tem no dia a dia, não é para a pessoa se desesperar também e ficar saindo correndo, achar só estou com leucemia e nada, não. O importante é você ter
o exame de sangue, né, o hemograma, como foi dito, para que tenha um diagnóstico preciso, constante, né? Porque exame de sangue a gente faz periodicamente, né? Exatamente. Eu acho que a leucemia, isso é o que a gente procura transmitir lá na universidade. A leucemia, ela é um conjunto de sinais e sintomas, mas não é difícil de você suspeitar, porque não vai acontecer só com dor de cabeça ou só com cansaço, é um conjunto. Então, aquela pessoa vai ter anemia, então ela tem palidez, cansaço pela anemia, fraqueza, dores nas pernas, batedeira no coração, fenômeno de anemia. Essa pessoa tem febre, suscetibilidade a infecções, ela tem fenômeno hemorrágico. Então, a diminuição das plaquetas, que é muito comum na leucemia ao diagnóstico, vai gerar sangramento nasal, gengival, caracteristicamente aqueles pontinhos avermelhados espalhados pelo corpo, principalmente nos membros inferiores, as petequias, né, que a gente chama. Esse conjunto, o médico, dores ósseas, dores articulares, o médico examinando vai ver que o baço está aumentado, o fígado está aumentado, vai ver que tem gânglios, ele tem que fazer o hemograma, porque o hemograma vai dar a pista, pode ser leucemia. Nesse caso, um hematologista experiente, ele vendo o sangue, ele já suspeita, mas o diagnóstico é sempre feito com a coleta da medula óssea, o exame que a gente chama de mielograma. A Organização Mundial de Saúde preconiza fazer o mielograma para fazer um estudo dessas células leucêmicas e caracterizar exatamente o tipo correto da leucemia para o tratamento. Doutor, estamos chegando ao final do programa. Esqueci alguma coisa importante que deve ser dita? Eu acho que não. Eu acho que para o seu público é exatamente aquilo que a gente diz. Leucemia não é uma doença que na população, o hematologista vê com certeza todo dia, toda semana, mas não é uma doença que você vai ter uma família, é uma doença que não é comum, ela é a doença, é o câncer mais frequente da infância, mas não é uma coisa que a gente vê frequentemente em tantas famílias assim. Agora, esse conjunto que deve, sempre preconizado, vá se for criança, ao seu pediatra, se for adulto, no seu clínico. O clínico tem muita capacidade de, pelo exame clínico, a história que ele tira do paciente, e principalmente com o apoio do hemograma, suspeitar facilmente de se isso pode ou não pode ser um quadro leucêmico. E a gente lembra sempre, existem vários tipos de leucemia. Nós falamos das linfocíticas, né, agudas e crônicas, e das mieloides, mielocíticas, agudas e crônicas. Mas dentro delas existem inúmeros subtipos. Todos eles são caracterizados pelo estudo da medula, pela caracterização por imunofenotipagem, que é o exame que a gente faz, e aí o tratamento é instituído para cada tipo específico. O que eu posso dizer é, hoje, a leucemia é uma doença que na quase 100% dos casos tem tratamento e uma grande maioria tem cura. Então, ter esse diagnóstico, a gente recebe quase todos os pacientes, entram aqui com, olha, acabou minha vida, e não necessariamente, só para um número final. Na infância, em média, aqui na USP, no nosso Hospital das Clínicas, nós estamos tendo uma média de 80% a 85% de chance de cura na infância. Isso significa, de cada 10, nós curamos de 8 a 9. Quer dizer, isso é um número espetacular, tratamento feito pelo SUS. Legal. Mostrando que a gente tem hoje uma armas, arsenal, os planos de saúde, o Sistema Único de Saúde, que pode perfeitamente atender e tratar essas crianças. Quero agradecer, doutor Zé Bernardes. Pessoal, semana que vem estamos de volta com mais um diálogo. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.